Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe Conquista, sou trader de derivativos, especialista em dólar, especialista em time de entrada. E falar em time de entrada, eu vou falar para vocês nessa live aqui a melhor forma para interpretar suporte e resistência. Para isso, vamos aqui para minha tela. Vamos lá, galera. Estou com a minha tela aqui e vou trazer um conceito, né, para vocês. Tenho certeza que vocês já passaram por isso. Quando você vai ali aprender, interpretar e utilizar ali, né, um suporte e uma resistência, o que são eles? Vamos lá. Faz de conta que o preço veio até um determinado nível, subiu, voltou, e aí esse mesmo determinado nível de preço, uma vez que segurou aqui anteriormente, pode segurar novamente no próximo toque ali. Se você reparar que isso está acontecendo, significa que esse nível aqui está sendo uma resistência para esse preço continuar subindo. O mesmo acontece quando você pensa para baixo, né? Você tem um nível que vem até aqui, subiu e para aqui novamente, né? Você tem aqui indícios que esse nível está segurando, e aqui então nós temos um suporte que está segurando essa queda aqui. O que acontece é o seguinte, que eu vou trazer aqui uma perspectiva para vocês um pouco diferente dessa do tradicional, justamente para resolver um problema que eu sei que muita gente passa, porque eu também passava, que é o seguinte, você vai lá, você identifica que o preço segurou em um nível de preço, você vai lá, faz uma venda, e aí o preço sobe só um pouquinho assim, ó, pega seu stop e depois realmente cai do jeito que você achou que cairia. Ou, no inverso, mesma coisa, o preço está descendo, você identifica que aqui é um suporte, você vem, faz aqui a sua entrada de compra, depois quando ele sobe, volta aqui, você vem e faz a sua compra, aí o preço vem só um pouquinho para trás, pega seu stop, você fica de fora da operação, perde e depois o preço sobe. Aí você fala, caramba, eu errei por tão pouco, era um preço bom, mas por que será que ele deu essa ultrapassada? Beleza. Para isso, eu vou explicar para vocês aqui um conceito de translado do ponto importante, que podemos considerar o mesmo raciocínio do suporte. Só que vocês podem passar a olhar suporte e resistência de uma forma mais abrangente, pensando no quê? Nos detalhes operacionais e nas falhas da microestrutura de mercado, pensando como a instituição pensa. E aqui a gente, vendo dessa maneira, a gente consegue colocar a parte quantitativa para mostrar para a gente o que o fluxo e a análise técnica tradicionalmente não conseguem mostrar. Então, quando a gente coloca aqui o fluxo no gráfico e acompanha como que as instituições estão trabalhando, a gente pode visualizar dessa forma aqui, ó. Imagina que esse nível aqui, ó, é um nível de resistência. Aí, olha só o que aconteceu. O preço passou só um pouquinho e depois voltou. Justamente acontecendo igual o exemplo que eu mostrei para vocês. Então, como que você faz para tirar essa diferencinha desse tanto que ele está passando, não ser estopado e mesmo assim o preço cair na sequência? A melhor maneira de você olhar um suporte e resistência é acompanhando a linha
da MAP. A MAP é uma ferramenta que nós criamos, que ela traz ali para a gente o que é o real preço justo do mercado, baseado em como estão as negociações daquele dia, e aí ela traz essa perspectiva de como que estão sendo dissipadas ali, distribuídas as ordens dos institucionais. Então, o que acontece? Se você olhar dessa maneira assim, ó, em vez de você olhar um suporte, uma resistência na horizontal e passar a olhar o suporte e resistência na diagonal da MAP, o que acontece? Você vai ver aqui, ó, que não passa do nível anterior. Então, se você esperasse, ao invés de fazer a venda aqui, fazer a venda mais para cima, acompanhando a diagonal, não pegaria aqui o stop, vai até lá e depois volta. Então, essa diferença do pouquinho a mais que está subindo é justamente porque o mercado ele está pensando, né? As negociações estão sendo feitas cada vez mais altas. Então, o mercado ele é dinâmico. Ele não é simples e parado. O player, quando compra, né, as instituições, quando compram, elas não fazem uma compra única. Ah, só vendi e pronto, não vou fazer mais nada. Ou uma compra única. Ah, só comprei e pronto, não vou fazer mais nada. Não. São vendas e compras contínuas. Então, esse player que comprou aqui, mais para frente, ele vai comprar aqui de novo. Inclusive, ó, é a mesma diagonal também. Esse que vendeu aqui, mais para frente, vai vender de novo. Então, é uma coisa contínua. Por isso que a gente olha o mercado assim, dessa maneira contínua. E quem vai trazer os reais níveis de suporte e resistência que estão sendo atualizados conforme a própria negociação do mercado são as MAPs. Aí, agora é o seguinte. Primeiro passo, né? Entender quando que o que visualizar de suporte e resistência. Poder visualizar dessa maneira assim, na diagonal, já traz mais segurança. Agora vem uma pergunta que é aquela pergunta de 1 milhão, né? Que todo mundo deseja saber. Vai romper mesmo um suporte ou não? Eu digo isso porque mesmo se você saber onde que você tem que fazer a venda e medir, igual eu acabei de mostrar, é importante você saber se ele pode ser rompido ou não. Porque quando você opera um suporte e resistência da forma tradicional, o que você está buscando? Você está buscando que aquele nível de preço vai realmente segurar. Então, vai bater e cair. Só que vai existir níveis, né, que além de só pegar o seu stop e voltar, existe aqueles trades que rompe mesmo o que era ali a resistência e anda muito. Então, para a gente saber se essa resistência ainda está valendo e vai virar suporte lá no futuro, como que a gente faz? Precisa ter uma mensuração se vai romper ou não. Normalmente, né, a gente visualizava de que seguinte forma? Ah, olhava o volume, né, em cima do suporte, da resistência, olhava como que estavam os candles ali em cima e colocava várias variáveis para ter uma noção se vai romper ou não um suporte e uma resistência. Atualmente, com a ferramenta VX, não é necessário mais fazer tudo isso. O VX ele é uma excelente ferramenta de tendência e também traz para a gente uma perspectiva de entendimento se vai romper ou não esse nível. Como assim, Felipe? Assim, ó. Tá vendo que aqui nós temos uma diagonal, ó? Então, essa diagonal, eu vou parar de falar diagonal e vou começar a chamar ela de resistência, que é o que ela é. E essa resistência foi com o topo aonde? Foi com o topo aqui, ó. Então, aqui
aqui tem um nível que ele pode chegar. O que vocês podem reparar? Quando ele chega nesse nível que ele tem que chegar, ó, o mais próximo possível dele, e o nível do Viex está mais baixo, significa que não vai romper esse nível. Vamos fazer outro exercício aqui para você visualizar isso novamente. Vou pegar esse topo aqui. É um topo qualquer, da mesma forma que você colocaria esse topo qualquer como uma resistência aí no seu gráfico, eu vou colocar como uma resistência aqui no meu também. E aí a gente tem esse nível aqui, ó, na diagonal. O que você pode perceber? Que a partir do momento que ele voltou naquele nível lá, ó, o Viex estava no mesmo nível ou até mais alto do que a primeira vez que ele veio. Então, nós não temos aqui uma divergência de agressão. O que move o mercado são as agressões. Isso está mostrando o quê? Que, nesse caso, a agressão de compra está menor, então não vai levar o mercado. Aqui a agressão de compra está igual ou maior, então tem chance de levar mais para cima o mercado. Diferentemente desse caso aqui, ó. Esse caso aqui é um caso de não rompimento, igual ao anterior. Então vamos ver aqui, ó. Você tem esse topo. Esse topo nós não vamos anotar ele aqui, ó, porque se você anotar ele assim, ele pode ir lá, te pegar, te estopar e depois cair. Então, você tem que anotar ele assim, ó, na diagonal que está a MEPS N12. Então, da mesma forma que a MEPS estiver ali, esse é o nível de referência que o mercado está trabalhando. Para saber se vai romper ele ou não, vamos olhar como o VIX chega lá. Então, repara que ele está bem mais baixo, diferente daqui que eles chegaram pareados, né? Eles chegaram juntos no mesmo preço. Aqui não, a gente tem realmente uma discrepância. Ou seja, as agressões compradoras aqui estão diminuindo. Então, não tem mais fôlego, né? Não tem mais intenção de levar mais que isso, que é o que a gente chama de escassez de mercado. E se você deseja fazer um trade de suporte ou resistência, nesse caso aqui a gente está fazendo somente trades de resistência, né? Vou mostrar aqui um exemplo de suporte também. A dica é: foque em fazer esse operacional o mais próximo possível da linha vermelha da MEP. Por quê? Se você quer uma resistência, olha só, raramente ele vai estar rompendo os níveis aqui vermelho da MEP. Aqui é o máximo, né, de volatilidade que está se admitindo para esse dia. Então, se você quer um trade que você vai lá e você vai vender na resistência, foque em resistências próximo da MEP vermelha. Então, resistências aqui, ó, com foco na MEP vermelha. Isso aqui é um atalho visual, ou seja, quando chegar a parte da MEP vermelha, você vai estar pensando o seguinte, que a maioria das vezes vai estar acontecendo isso aqui, ó. Vai estar fazendo vários topos, e esses topos vão estar assim, ó, escassos, não conseguindo continuar. Isso explica também os falsos rompimentos e outras coisas, né? Então, essa aqui é a dica. Primeiro, né, dicas. Vamos lá, falamos de 3 coisas. Quando for traçar um suporte e resistência, na mesma, acompanhando ali, né, a diagonal da MEP, pareando a ela. Para saber se rompe ou não rompe, olhando como estão os níveis do VIX. E só foque em fazer trade de suporte e resistências em extremos mesmo da MEP. Por quê? Porque se você ficar focando em fazer suporte e resistência
em níveis que não é um extremo, vai ser rompida toda hora, né? Então, se você pegar vou pegar aqui, ó, esse último topo que foi feito aqui no VX. Esse último topo que foi feito no VX. Aí o nível dele estava aqui, ó. Certo? Se você pegar aqui o rompimento dele, ó, o VX estava rompendo. Então, esses níveis vai ser rompido toda hora. Essas resistências, você tem que colocar um filtro nelas. Então, não se fica fazendo trade de resistências aqui embaixo, ó. Por quê? Aqui ele tem até lá em cima para subir. Se você quer operar uma resistência, opere somente as resistências daqui do extremo, porque essas resistências vão ter muito mais chance de funcionar. Aqui, elas estavam anotadas e o VX avisou que ela seria rompida. Mas é claro que aqui no meio ela vai ser rompida. Não é uma região perfeita para venda. Então, não fica fazendo resistências aqui do meio, tá? Faça resistências lá em cima. É bem melhor, tá? A não ser que tenha um contexto muito grande e a divergência, né, no VX, as montanhas dele aqui esteja muito discrepantes, te mostrando assim que não tem possibilidade nenhuma de rompimento. O VX vai te avisar de qualquer maneira. Vai existir divergências boas aqui? Vai ter como fazer suporte e resistência aqui? Vai, mas mais de 90% das melhores resistências vão estar aqui. Então, são nesses. Vamos ver isso no índice acontecendo. E eu peguei um dia aqui que dá para a gente ver isso duas vezes. Quer ver? Ó, encontrei aqui o dia que eu queria. Com isso que você já entendeu nesse vídeo, você já vai entender por que, que ele fez esse fundo triplo aqui, formando esse suporte. Por que, que ele fez esse fundo triplo aqui, formando esse suporte? Por causa do seguinte, a primeira vez que ele fez esse fundo, onde estava o VX? Estava aqui. E a segunda? Estava mais para cima. E a terceira? Estava mais para cima. Ou seja, não vai romper esse fundo. Isso é uma excelente linha de suporte, porque você já sabe aonde que vai ser. A partir do momento que você tem um fundo, ó, um fundo qualquer, vamos pegar aqui, ó. Fez esse fundo aqui, ó. Faz de conta que a gente não tá vendo daqui para cá. Estamos ali na operação, não estamos vendo daqui para cá. Fez esse fundo, passar uma linha aqui, ó, pareando a MAP. Então a MAP já está criada para você e você já sabe aonde que é a diagonal dela. Então, desse fundo aqui, antes de você se certificar que isso aqui seria um suporte, já dá para saber que vai ser um suporte, já dá para saber que não vai romper, porque o VX está mais para cima. E aqui, novamente, ó. Certo? Então, isso aqui é um real suporte. Agora, olha que bonito aqui, ó. Lembra que eu falei para focar nos melhores suportes ou nas melhores resistências, estando em extremos, né? Estando ou na parte vermelha lá, ou na parte verde de baixo, que é onde a região de compra, então região de sobrepreço e região de subpreço. O que acontece? Se você vir aqui, ó, pega esse fundo, e aí fez esse fundo, o que você vai fazer? Uma diagonal. Olhou a diagonal,
o VX está mais para cima, isso explica o porquê que não rompeu aqui embaixo, né? E quando o preço estiver descendo, você não vai achar que esse fundo aqui vai segurar na horizontal. O que você vai levar em consideração é o fundo estando aqui, ó, pareando a MAP. Dessa maneira, você vem aqui, olha como está o VX, não rompendo, aí você vai olhar e pensar, realmente isso é um bom suporte. Focando em bons suportes e resistências, você vai preservar a sua confiança. Porque se você ficar fazendo suporte e resistência toda hora vai ter chance de ficar sendo rompido esse suporte, essa resistência que você anotou. Ainda mais se tiver nessas regiões do meio aqui que eu falei, ó. E se você não tiver, né, a MAP ainda aí no seu PC, se você está chegando agora no nosso canal, vai ter um evento para você estar testando as ferramentas FPLM. Vou deixar aqui na descrição o link para você estar se inscrevendo e recebendo as ferramentas para testar durante o evento. E aí você vai entender mais sobre esse estilo operacional e mais sobre o porquê, né, que ali embaixo está segurando e tudo que a gente pensou na construção de raciocínio dessas ferramentas, certo? Então, ó, aqui embaixo é assim que a gente olha. E aí você vai pegar o quê? A mínima do dia. Isso é um bom suporte, certo? E aí aquela coisa, né? Se você não tá com a map na tela e você vem e acha que o suporte é aqui, você faz uma compra, esse pouquinho aqui te tira e aí você perdeu a melhor compra do mundo, né? A melhor compra do dia, a mínima mesmo do dia, certo? Então vamos lá. Trouxe aqui para vocês uma visão de estar colocando dentro de uma condição alinhada com o MAP, comparando com o VX e mais do que isso, coloquei um cenário estratégico. Vamos falar bastante de cenários também no evento Semana Fluxo no gráfico. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Cenário é utilizar o conhecimento em regiões estratégicas. Utilizar o conhecimento em situações inteligentes, de modo que, quando você vai para fazer, já tem uma grande chance de dar certo, antes mesmo de você executar o seu trade. Isso é um planejamento, isso é um cenário dentro de um contexto que depois sim entra o comparativo, que é o suporte e a resistência. E para a gente ir finalizando aí, vamos dar uma olhadinha também em Petro. Separei aqui um exemplo legal em Petro também. E esse exemplo eu separei por quê? Porque aqui, ó, o que a gente tem, né? A gente tem o seguinte conceito aqui. Se você olhar simplesmente esse topo duplo da Petrobras, segurou exatamente aqui, ó, em uma linha na horizontal. Ó, segurou, você fala, beleza, suporte e resistência da forma tradicional aqui. Só que é o seguinte, esse preço ele segurou aqui, mas poderia muito bem, tranquilamente, vir até aqui mais ou menos, ó. Tá? Então seria normal que esse topo subisse mais um pouquinho. E esse subir mais um pouquinho, né, é ali o refinamento do time de entrada. Se você vende aqui, você tem que saber que ele pode ali. Então, se você sabe que ele pode ali, você poderia, por exemplo, vender um pouquinho aqui, depois mais lá, ou simplesmente não fazer nada e só vender se realmente chegar lá, dependendo ali como for o seu perfil de risco. E dessa maneira você se prepara muito mais para um time de entrada. De qualquer maneira, em ambas as situações, o VX necessariamente tem que estar nessa condição aqui, ó. Então, bateu o olho lá, bateu o olho aqui. Então, você tem nesse caso aqui, uma excelente resistência num lugar estratégico e
com um cenário aplicado e um comparativo de resistência e fluxo falando a mesma coisa. E aí sim você pode aguardar que vem por aí, né, uma excelente queda. Esses suportes, essas resistências compensam demais. Certo? Então, pessoal, vou finalizando aqui esse vídeo. Tenho certeza que vocês aprenderam bastante e essa foi mais uma dica para você operar qualquer ativo financeiro com muito mais segurança. Até o próximo vídeo. Fui!